ou não aos pacientes. Esse é o ponto central em que gira e quais as evidências científicas que existem em relação a isso. Né? Se ela é ou não benéfica, ou se ela é ou não eficaz. E qual é o conceito de eficácia que está aqui em consideração. O Dr. Fuchs, eu acho que já chamou a atenção muito claramente para essa questão. Eficácia é uma perda de peso adicional àquela conseguida com as outras intervenções, a dieta, o tratamento, ou eficácia é alguma coisa além disso? Né? Eu acho que esse é um ponto, porque né, o que eu vejo nas intervenções que defendem a manutenção da sibutramina no mercado é interpretar eficácia apenas como redução de peso. Não há nenhuma outra comprovação. Eu acho que o Dr. Fuchs foi muito feliz e muito didático em ressaltar essa questão dos desfechos em consideração, dos desfechos primordiais e dos desfechos substitutos e intermediários. Essa é a questão. Não há. E o estudo SCOUT, né, deixa isso muito claro. Né? Não custa repetir. Como é que avança isso? Aqui é as possíveis intervenções. Né, são um diagrama bem didático, como se poderia, de alguma maneira, né, intervir nessa questão da obesidade. Né, nós temos aqui possíveis alvos para medicamentos, que seriam né, a ingestão de alimentos. Os inibidores de apetite agiriam a sibutramina e os demais nesse alvo, né, na ingestão de alimentos, diminuindo, então, o total da ingestão de energia e atuando dessa maneira no sentido da perda de peso. Aí está a sibutramina, que todos sabem, né? Os seus mecanismos envolvem ações a nível da inibição da recaptação de noradrenalina, que está relacionado a esses efeitos cardiovasculares todos que já foram aqui comentados, a inibição da recaptação de serotonina. Ela não é um agonista do receptor serotoninérgico 2B e, por isso, ela difere da fenfluramina e dos medicamentos anteriormente utilizados. Quando ela surgiu no mercado, ela surge né, com essa característica de segurança, porque ela foi comparada a um medicamento verdadeiramente desastroso, que foi a fenfluramina e a associação da fenfluramina com a fentermina. Esse medicamento causou aí não sei quantos casos né, de problemas valvulares cardíacos. E teve um agora, que felizmente não foi comercializado no Brasil, que permaneceu no mercado por quase 30 anos na Europa, que é o Benfluorex, né, que foi retirado agora em meio a um escândalo né, que está abalando seriamente a agência regulatória francesa em relação à incidência de problemas orovalvulares causados pela utilização do Benfluorex. Bom, não vou me alongar com isso, apenas o que todos já viram aqui várias vezes, né? A questão também aqui ressaltada, algumas vezes interpretada erroneamente, sobre né, os efeitos sobre a perda de peso, né, após o período inicial de lead-in, após a randomização, há uma manutenção com uma ligeira tendência a aumento de peso com placebo. Salienta-se que aqui continuou né, presente o exercício físico e a dieta como recomendações de tratamento. Esse grupo placebo continuou a receber esse tratamento. E o grupo sibutramina. Um dos apresentadores faz uma comparação né, desses resultados, atribuindo essa manutenção né, da perda de peso né, no placebo ao tratamento prévio com a sibutramina, mas essa comparação não é cientificamente válida porque ela não está sendo feita no bojo do mesmo estudo, em paralelo.
lança-se extrapolações a respeito de outros estudos. A questão do efeito sobre a pressão arterial sistólica, claro, muito claramente mostrado também pelo Dr. Fuchs, o efeito sobre a frequência cardíaca. Isso explica. Essa aqui é a conclusão do estudo. O estudo SCOUT é um estudo, eu diria, cientificamente íntegro, muito bem desenhado, excelente estudo. Não há o que comentar em relação a esse estudo. A conclusão, eu destaco aqui porque essa conclusão final não tem nada a ver com a interpretação científica do estudo. Isso é uma opinião dos investigadores que têm conflitos de interesse óbvios, declarados, sacramentados, reconhecidos aqui, com a patrocinadora do estudo, que é a Abbott. Seria muito surpreendente que não houvesse esse comentário que tenta atenuar qualquer responsabilidade que a empresa possa ter sobre os eventos adversos ocorridos com os pacientes. Aqui a questão da perda de peso, voltando ao que já foi falado aqui, é óbvio, perda de peso, como o Dr. Meirelles, como outros aqui falaram, a perda de peso é benéfica. Mesmo uma modesta perda de peso é benéfica. Mas depende de como ela é alcançada. Se ela é alcançada com exercício físico, com dieta, essa perda de peso ela é benéfica em relação, aqui está demonstrado, à pressão arterial. Mas se essa perda de peso é alcançada com um fármaco que tem um efeito oposto sobre a pressão arterial, o que nós vamos ter lá no resultado final é a composição desses dois efeitos. O efeito que seria benéfico da perda de peso em si e o efeito, o risco introduzido por um medicamento noradrenérgico que tem um efeito de elevar a pressão arterial. E é o que o estudo, no fim, mostra. E é a conclusão. Foi mostrado aqui um sumário do EMEA, mas aqui está o do FDA, a apreciação final do FDA, que levou à retirada da sibutramina do mercado. Aqui está muito claro. Aqui as razões. Enquanto tem se dado muita atenção no benefício cardiovascular associado com pequenas, até mesmo pequenas perdas de peso mantidas ao longo de vários anos, esse benefício não foi apoiado pelos resultados do estudo SCOUT. Essa é a conclusão dos especialistas do FDA. Eu destaco aqui, enquanto aqui um outro aspecto, dada a superposição de pacientes com esses problemas, diabetes tipo 2, risco cardiovascular, baseado no ensaio SCOUT, é difícil dizer que há um grupo, uma população, onde o benefício cardiovascular da perda de peso excederia o risco do efeito cardiovascular intrínseco do medicamento. Essa questão, isso não pode ser uma suposição, Do ponto de vista estritamente farmacológico, científico, a hipótese que pode ser formulada, que é plausível, é que isso não ocorre, porque você aumenta a pressão arterial, você aumenta o risco. Isso em qualquer grupo de paciente. Essa é a hipótese científica, que não foi rejeitada por nenhum estudo clínico adequadamente controlado. Outras hipóteses diferentes dessas devem também ser submetidas a um estudo. Não se pode apenas apresentar uma hipótese que, no caso, não tem plausibilidade científica de que haveria um subgrupo
né, entre esses pacientes que poderia se beneficiar, sem que isso seja demonstrado por um estudo adequadamente controlado. Isso não é uma maneira, isso não pode fundamentar uma decisão da agência, como não fundamentou do FDA, como não fundamentou do EMEA, como não pode fundamentar nenhuma decisão regulatória. Então, aqui eu destacaria que reduções de peso obtidas com inibidores de apetite, isso vale para sibutramina e para os demais, né, não são necessariamente traduzidas em benefícios à saúde a longo prazo. Esse é o objetivo do tratamento. Anorexígeno pode alterar alguns fatores de forma positiva e outros negativa. Dieta e exercício, por outro lado, parece alterar todos esses fatores de forma positiva. A questão aqui também não é contrapor, né? A questão tem vindo aqui à tona nessas discussões, né, a falta de opções terapêuticas. A falta de opção terapêutica não é justificativa para a manutenção de um medicamento ineficaz ou de eficácia não comprovada no mercado. Nesse caso, isso não é uma solução. Medicamento ineficaz não é uma solução para o grave problema de saúde pública que é a obesidade. Ele é parte do problema. Manter tratamentos ineficazes, né, ou usar tratamentos ineficazes, né, aumenta o tamanho do problema. Bom, eu não vou avançar mais nisso, né, da questão do conflito de interesse, né, mas eu só queria finalizar, né, salientando essa questão da autonomia, que uma proibição, a obrigação da agência regulatória, né, é primordialmente com o paciente. E a missão dela, né, na área de medicamentos, é atuar de modo que apenas medicamentos que sejam benéficos para o paciente permaneçam no mercado, cujo benefício para o paciente seja demonstrado pela melhor evidência científica disponível. Essa é a missão da Anvisa, essa é a missão que a sociedade confiou a gente. Isso não é algo que deva ser decidido pelo médico. Eu discordo. Isso não fere a autonomia do médico. O médico tem autonomia desde que a sua atividade seja balizada pelo melhor conhecimento científico. Essa relação de consumo de medicamento é uma relação de consumo complexa, né? O paciente, né, não tem condições de avaliar plenamente todas essas características técnicas que nós estamos discutindo aqui. Né? Há uma série de interesses comerciais intervenientes contrários ao interesse do paciente. Portanto, a atuação de um órgão regulador como a Anvisa, como o FDA, né, nos Estados Unidos, lembra, os Estados Unidos é o país do liberalismo econômico e é o país onde essa regulação surgiu e avançou e é um modelo para o mundo todo. Então, isso não é um argumento aceitável, né, que a proibição de um medicamento, né, pela Anvisa cerceie um direito à autonomia do médico ou direito ou autonomia do paciente. Essa é a obrigação da Anvisa, né, em relação à sua missão conferida pela sociedade. É isso que a sociedade espera da agência regulatória, né, a menos que haja uma evidência científica de que esses medicamentos são benéficos para o paciente e isso seja demonstrado, né, pela melhor forma possível, com base científica, nos estudos clínicos controlados, não é aceitável que esse medicamento
permaneça no